Sim, bom dia, estudantes do curso de Contabilidade e Doutoria. Meu nome é Eduardo Marcelo Fernando. Vamos trabalhar juntos no módulo de Metrologia e Fiscal Científica. Como sabe, esta cadeira é importante e muito importante mesmo para os nossos estudos, mesmo em elaboração de vários trabalhos individuais de pesquisa, não só neste módulo, também em outros módulos e neste curso todo. Também é importante que o estudante saiba que todo o empenho e dedicação contam bastante para si. E permitam-me dizer que este módulo está dividido da seguinte maneira. Tem as suas páginas introdutórias, de uma visão geral detalhada dos conteúdos do módulo, resumindo os aspectos-chave que você precisa conhecer para melhor estudar, não é? Recomendamos também vivamente que leia esta secção com atenção antes de começar o seu estudo, como um componente de habilidades, de estudos também. E o conteúdo desta disciplina do módulo, nós vamos encontrar aqui vários conteúdos, entre eles, este módulo está estruturado, não é? Em 4 temas. Cada tema, por sua vez, comporta certo número de unidades temáticas visualizadas por um sumário. Cada unidade temática se caracteriza por conter uma introdução, objetivos e conteúdos também. No final de cada unidade temática ou do próprio tema, são incorporados antes exercícios de autoavaliação. Só depois é que aparecem os de avaliação, não é assim? E os exercícios de avaliação têm as seguintes características: puros exercícios teóricos, problemas não resolvidos e também atividades práticas, algumas incluindo estudo de casos. Não é? Estudo de casos. É nesta linha que nós vamos encontrar outros resumos também que nós podemos encontrar, como CD-ROMs, livros e outras fontes de módulos, enfim. Para além deste material todo físico ou eletrónico disponível na biblioteca, o estudante pode ter acesso à plataforma digital Moodle, não é? Para alargar mais ainda as possibilidades dos seus estudos, onde nós podemos interagir com periodicidade, não é? Desde que a gente programe aquilo que são as nossas aulas. Um outro elemento importante, as tarefas de autoavaliação, por exemplo, para este módulo, encontram-se no final de cada unidade temática e de cada tema. As tarefas dos exercícios de autoavaliação apresentam duas características importantes a citar. Primeiro, apresentam exercícios resolvidos com detalhes. Segundo, exercícios que mostram apenas respostas, não é? É importante que o estudante saiba diferenciar esses elementos todos. Tarefas de avaliação, essas devem ser semelhantes às de autoavaliação, mas sem mostrar os passos e devem obedecer o grau crescente de dificuldades do processo de aprendizagem, umas a seguir a outras. Parte das tarefas de avaliação será objeto dos trabalhos de campo a serem entregues a vocês, não é? A serem entregues por nós, como já entregamos já trabalhos de campo, o amigo estudante já teria recebido isto, deve estar já a trabalhar neles, né, para efeitos de correção e subsequente nota, não é? Também constará do exame no fim do módulo. Pelo que, caro estudante, ao fazer todos os exercícios de autoavaliação e de avaliação também, é uma grande vantagem. Não fique à sombra da bananeira. Então, nós também sugerimos algumas opções, não é? Use este espaço para dar sugestões valiosas sobre determinados aspectos, quer de natureza científica, quer também de natureza didático-pedagógica, etc. Mas também pode ser que, graças às suas observações, o próximo módulo venha a ser melhorado. Mas este é o melhor que nós temos. Ao longo deste manual, irá encontrar também uma série de ícones das margens das folhas. Estes ícones servem para identificar diferentes partes do processo de aprendizagem. Como sabe, podem indicar uma parcela específica de texto, uma nova atividade ou tarefa, uma mudança de atividade, etc. É importante também recordar ao amigo estudante que este primeiro contacto que você tem com a universidade leva consigo vários desafios, não é? No contexto de todo um processo de ensino-aprendizagem. E também, o principal objetivo deste capítulo é o de ensinar a aprender a aprender. Aprender, aprende-se, não é assim? Durante a formação e desenvolvimento de competências, para facilitar a aprendizagem e alcançar melhores resultados, implicará empenho, dedicação e disciplina no estudo, não é? Isto é, os bons resultados apenas se conseguem com estratégias eficientes e eficazes. Por isso, é importante, não é, saber como, onde e quando estudar. Repito, como, onde e quando estudar. E também apresentamos algumas questões, sugestões também, queria dizer, com as quais esperamos que o caro estudante possa contabilizar o tempo dedicado aos estudos, procedendo, não é, como se segue. Primeiro, praticar a leitura. Aprender à distância exige alto domínio de leitura. Isto é importante. Por isso, é a recomendação que é deixada por mim, que vou trabalhar convosco no módulo de MIC. Segundo, fazer leitura diagonal aos conteúdos de leitura corrida, não é assim? Para que não possa perder muito tempo no contexto deste processo de ensino e aprendizagem.
Terceiro, voltar a fazer leitura, desta vez para compreensão e assimilação crítica dos conteúdos a estudar. Isto é importante. Quarto, fazer seminários, debate em grupos, não é? No fórum próprio, comprovar se a sua aprendizagem confere ou não com os dos colegas e com o padrão exigido pelo ICET. Quinto, fazer trabalho de campo, algumas atividades práticas ou as de estudo de campo, se existir. E é importante também deixar ficar a sua dúvida. Mais importante ainda é a observância do triângulo, modo, espaço e tempo, respectivamente, como, onde e quando estudar, como foi referido no início deste item. Antes de organizar os seus momentos de estudo, reflita ainda sobre o ambiente de estudo que seria ideal para si. Estude melhor em casa, na biblioteca, no café, outro lugar, na igreja, enfim, estudar melhor à noite, de manhã, de tarde, fim de semana, enfim, como sabe que você trabalha. Mas ao longo da semana, estudo melhor com música, num sítio sossegado, num sítio barulhento, enfim, preciso de intervalo em cada 30 minutos, em cada hora, etc. Então você vai encontrar soluções suficientes como adulto, estudante do ensino superior, a ultrapassar as dificuldades para que possa alcançar os sucessos. Também é impossível estudar numa noite tudo o que devia ter sido estudado durante um determinado período de tempo. Deve estudar cada ponto de matéria em profundidade e passar só ao seguinte quando achar que já domina bem o anterior. Por isso, toda uma dedicação, todo um empenho são importantes para o seu processo de aprendizagem para que possa alcançar sucessos dentro do ensino. Privilegiar-se também saber bem, com profundidade, o pouco que puder ler e estudar, que saber tudo superficialmente. Mas a melhor opção é juntar o útil ao agradável, saber com profundidade todos, não é? Os conteúdos de cada tema no módulo. Para o quê? Para evitar meter-se em fraudes, em cábulas, em cópias. O estudante deve dedicar-se fortemente, como dissemos aqui no princípio. Uma dica importante que vamos deixar ficar aqui. Nós recomendamos estudar seguidamente por tempo superior a 1 hora. É estudar por tempo de 1 hora, intercalado por 10 a 15 minutos. De descanso, chama-se descanso a mudança de atividade. Ou seja, que durante o intervalo não se continuar a tratar dos métodos dos mesmos assuntos das atividades obrigatórias. Por isso, uma longa exposição dos estudos ao trabalho intelectual obrigatório pode conduzir ao efeito de contrário, baixar o rendimento da aprendizagem, porque o estudante acumula um elevado volume de trabalho. Em termos de estudos, em pouco tempo, criado interferências entre os conhecimentos. É importante também não perder sequência, não é assim? Lógica, não perder sequência lógica, não é? Lógica esta porque afinal é importante, por fim, ao perceber que estuda tanto, mas não aprende, cai na insegurança, depressão e desespero, por se achar injustamente incapaz. Por isso, é importante que o estudante se dedique, se empenhe, dê o seu máximo, arranque o mais possível rápido, no contexto desse intervalo que nós trouxemos cá como conselho, que é a recomendação para o docente que deixa para os estudantes do contador de teoria no módulo de Metodologia de Ficção Científica, para que possa ter esses elementos importantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Não estude na última hora, porque vai fazer o texto. Quando se trata de fazer alguma avaliação, aprenda a ser estudante de facto. Aquele que estuda sistematicamente. Não estudar apenas para responder a questões de alguma avaliação, mas sim estude para a vida, sobretudo, estude pensando na sua utilidade como futuro profissional na área em que está a se formar, neste caso que é na contabilidade e auditoria. Porque nós precisaremos de contabilidade, de contabilistas e auditores devidamente formados que dominem a elaboração de relatórios e de vários outros elementos no processo de ensino-aprendizagem. Organize também na sua agenda de trabalho um horário, onde define a que horas e que matérias deve estudar durante a semana, face ao tempo livre que resta, não é assim que resta, mas também deve privilegiar, não o tempo que resta, mas um tempo importante para todo um processo de ensino-aprendizagem. Deve decidir como utilizar produtivamente, decidindo 4 tempos. Quanto tempo, quer dizer, será dedicado ao estudo e outras atividades. É importante também que identifique as ideias principais de um texto, pois será uma necessidade para o estudo, não é assim? Uma necessidade para o estudo, para as diversas matérias que compõem o curso. A colocação de notas, por exemplo, nas margens, pode ajudar a estrutura a matéria de modo que seja mais fácil identificar as partes que está a estudar e pode escrever conclusões, exemplos,
não é? Vantagens, definições, datas, nomes. Pode também utilizar a margem para colocar comentários, seus relacionados, não é? Seus relacionados com o que está a ler. A melhor altura para sublinhar é imediatamente a seguir a compreensão do texto e não depois de uma primeira leitura utilizar o dicionário sempre que surja um conceito cujo significado não conhece ou não lhe é familiar. Então é sempre bom ter o outro elemento aditivo de pesquisa. Ainda mais, para o caro estudante, temos a certeza que, por uma ou por outra razão, o material de estudo impresso lhe pode suscitar algumas dúvidas, não é assim? Como falta de clareza, alguns erros de concordância prováveis, erros ortográficos, falta de clareza, fraca visibilidade, páginas trocadas ou invertidas, etc. Enfim, são circunstâncias que acontecem durante o processo de impressão para que possamos ter os conteúdos já conosco. Nestes casos, contacte os serviços de atendimento e apoio ao estudante no seu centro de recursos, via telefone, por SMS, e-mail. Se tiver tempo, escreva mesmo uma carta participando à preocupação. São dicas que nós vamos deixando ficar primeiro antes de entrarmos naquilo que são os conteúdos da aula. Como sabem, é a metodologia de educação científica, precisamos dar as dicas necessárias, suficientes, para que cada estudante possa perceber como que a coisa funciona. Ouvindo, se calhar, seja melhor desta forma que estamos cá a apresentar. Uma das atribuições dos gestores de centros de cursos e seus assistentes pedagógicos e administrativos é a de monitorar e garantir a sua aprendizagem com qualidade e sucesso. Daí a relevância da comunicação no ensino à distância, onde o recurso das TICs se torna incontornável. Por isso que vocês receberam todos um dispositivo importante para trabalhar com ele. Entre estudantes, estudante-tutor, estudante centro de recurso, entre vários outros intervenientes dentro deste processo de ensino-aprendizagem. Estudante de computador, estudante iPad, estudante internet, estudante de Telegram, estudante WhatsApp, estudante YouTube, estudante, entre vários outros meios de comunicação que são importantes e indispensáveis dentro deste processo de ensino e aprendizagem. Essas sessões presenciais virtuais são um momento em que você, caro estudante, tem a oportunidade de interagir fisicamente com o staff do seu centro de recursos, com tutores que somos nós cá, ou com parte da equipa central do ISTED, indigitada para acompanhar as suas sessões, presenciais ou virtuais. Neste período, pode apresentar dúvidas, tratar assuntos de natureza pedagógica e ou administrativa. Quando falamos de presenciais virtuais, essas são úteis e importantes, por conta da pandemia e não só, porque o nosso ensino é meramente online, como sabe. O ISTED está de parabéns por introduzir o primeiro processo de ensino-aprendizagem em níveis de licenciatura, mestrado e doutoramento online. O estudo em grupo, que está estimado para ocupar cerca de 30% do tempo de estudos à distância, é de muita importância na sua vida, na medida em que permite-lhe situar em termos do grau de aprendizagem com relação aos outros colegas. Desta maneira, ficará a saber se precisa de apoio ou precisa de apoiar aos colegas. Desenvolver hábito de debater assuntos relacionados com os conteúdos programados. Isto é importante. E também é importante levar a cabo aquilo que é saber se precisar, como estamos a dizer, constantes nos diferentes temas e unidades temáticas do módulo. Para a parte da autoavaliação. Avaliação e autoavaliação. Como é que isto funciona? O estudante deve realizar todas as tarefas, exercícios, atividades de autoavaliação, para que possa ter elementos suficientes para possa admitir para o exame. Contudo, nem todas deverão ser entregues, mas é importante que sejam realizadas, para ir fazendo revisão dos conteúdos transmitidos durante as aulas virtuais. As tarefas devem ser entregues 2 semanas antes das sessões presenciais virtuais seguintes. Não é? Para cada tarefa serão estabelecidos prazos de entrega. E o não cumprimento dos prazos de entrega, como sabe, amigo estudante, implica a não classificação do estudante. Tenha sempre presente que a nota dos trabalhos de campo conta e é decisiva para ser admitido ao exame final da disciplina ou do módulo, como é o nosso caso, de Metodologia de Educação Científica e não só de outras várias cadeiras que lhe fazem parte deste curso, principalmente neste primeiro semestre. Os trabalhos devem ser entregues, de facto, ao centro de recursos e os mesmos devem ser dirigidos ao tutor docente, com o nome dele lá colocado e tudo mais. Podem ser utilizadas também diferentes fontes e materiais de pesquisa, contudo, as mesmas devem ser devidamente referenciados, respeitando os direitos do autor. Como nós, que estamos a dar cabo de educação científica, não gostamos muito que o estudante faça o plágio. Como sabe, o plágio, a cópia, não é? É uma violação do direito intelectual dos autores,
Uma transcrição à letra de mais de 8 palavras do texto de um autor, sem o citar, é considerada plágio. A honestidade, humildade científica e o respeito pelos direitos autorais devem caracterizar a realização dos trabalhos e seu autor. Estudante do ICET, este não se compadece, não se identifica, não é? Com aquilo que são as cábulas, as fraudes ou, por outra, o plágio. Muitos perguntam como é possível avaliar estudantes à distância, estando eles fisicamente separados e muito distantes do docente tutor, como é o nosso caso. Eu estou em Quelimane e se calhar vocês estão dispersos por este vasto e belo Moçambique. Nós dissemos, sim, é muito possível, talvez seja uma avaliação mais fiável e consistente e que não aceita plágios, não aceita fraudes. Você será avaliado durante os estudos à distância que contam com um mínimo de 90% do total de tempo que precisa de estudar, sim senhora, os conteúdos do seu módulo, não é? Como estamos a referir agora. Quando o tempo de contacto presencial conta com um máximo de 10% total de tempo do módulo. A avaliação do estudante conta detalhada do regulamento da avaliação do ICET. E os trabalhos de campo, como é que eles funcionam? Os trabalhos de campo, por si, realizados durante estudos e aprendizagens no campo, pesam 25% e servem para a nota de frequência para ir aos exames. Queridos estudantes, estamos cá a explicar como é que funciona este processo de ensino e aprendizagem. Os exames são realizados no final da cadeira, disciplina ou módulo, e decorrem durante as sessões presenciais. Os exames também pesam no mínimo 75%, o que adicionado aos 25% na média de frequência, determinam a nota final com a qual o estudante conclui a cadeira. A nota de 10 valores, por exemplo, é a nota mínima de conclusão da cadeira. Nesta cadeira, o estudante deverá realizar pelo menos 2 trabalhos e um exame. Estamos cá a dizer que o estudante deverá ter realizado 2 trabalhos e um exame. Algumas atividades práticas, relatores e reflexões serão utilizados como ferramentas de avaliação formativa. E durante a realização das avaliações, os estudantes devem ter em consideração a apresentação, a coerência textual, o grau de cientificidade, a forma de conclusão dos assuntos, as recomendações, a identificação das referências bibliográficas utilizadas, o respeito pelos direitos do autor, como dissemos anteriormente, entre outros elementos importantes dentro do processo de ensino e avaliação. Os objetivos e critérios da avaliação constam do regulamento de avaliação. Pode ler e verificar como é que eles funcionam na nossa universidade. Indo mais adiante, querido estudante, vamos cá trazer aquilo que é a unidade temática 1. Como é que ela está estruturada? A investigação como forma de conhecimento. Como nós dissemos que este primeiro vídeo aula é da apresentação do docente do módulo. Vamos apresentá-lo todo o módulo, como é que ele está estruturado. Amigo e querido estudante, a unidade temática iremos nos debruçar em torno de 4 itens fundamentais sobre a investigação como forma de conhecimento, como são apresentados a seguir. A unidade temática 1.1, iniciamos com os estudos universitários. A unidade temática 1.2, ciência e a construção de conhecimento como instrumento de gestão. A unidade temática 1.3 tem lá a investigação científica. A unidade temática 1.4 temos a estrutura de um trabalho de investigação. Por isso, querido estudante, apelamos ao caro estudante para que desenvolva uma postura diferente na construção do conhecimento. Desejamos-lhe roio, bem-vindo, não é? Seja um grande desafio, um barco ao alto mar para que possamos alcançar os nossos estudos, a nossa licenciatura em contabilidade e auditoria. Nesta linha, iniciando os estudos universitários, quando ingressou-se no ensino superior, onde a aquisição de habilidades e atitudes específicas da vida universitária e principalmente a capacidade, não é, de participar de construção do conhecimento científico através da investigação e da pesquisa é requerida, nós, nesta unidade, pretendemos que, querido estudante, desenvolva uma postura diferente na construção do conhecimento. Por isso, bem-vindo. Ao completar esta unidade, pedimos que seja capaz de identificar as competências requeridas para o estudante universitário, compreender a tríade de um ensino superior que é o ensino, pesquisa e a extensão, diferenciar o paradigma padrão e reflexivo no processo educativo, diferenciar a universidade de outros níveis de ensino, secundários, primários, enfim. Por isso que nossa universidade pauta por este processo de ensino-aprendizagem online, que é um dos mais transparentes possíveis que existe. Por isso que temos cá este vídeo-aula para a sua assimilação, para o seu acompanhamento e tudo mais. Deixemos cá
citar um autor, neste caso vamos trazer o Matar, de 2008, na sua página 100, diz o seguinte sobre o ensino universitário. Diz o seguinte: a experiência da universidade é uma das mais marcantes da vida de um ser humano. O estudante passa durante o período em que está cursando a universidade por diversas mudanças, como mudanças de aprendizado e também cognitivas, de atitudes e valores psicológicos e sociais, além do desenvolvimento moral. Isto conta bastante. Também eu fiquei muito contente quando entrei para a universidade, lá para os anos que já lá se foram. Fiquei muito contente, porque afinal eu vinha de lá de longe, da 12ª, e precisava de facto fazer a universidade. Para vocês que aqui estão de parabéns. Bem-vindos a este mundo universitário. De doutores, não é? Em contabilidade e doutoria, que no futuro vão chegar também a mestres e mais adiante a professores doutores. Parabéns, percebe? Parabéns a vocês que estão cá para enfrentar esta grande marcha na luta contra a pobreza absoluta em Moçambique. Mas iniciando a vida universitária deste modo, a universidade, na sua essência, assume o papel de construtora de conhecimento, na sua tríade, como temos vindo a dizer, da ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa deve ser entendida como a produção de conhecimento por uma comunidade de investigação. A extensão é a forma de a universidade prestar serviços à comunidade, não é? Oferecendo cursos e atividades diversas. O ensino é, em geral, compreendido como o momento de transmissão do conhecimento. Isto deve ser sabido e o estudante deve ter noção disso. No entanto, a forma de transmissão de conhecimento muda na universidade. Por quê? Porque não se trata mais de um processo em que o aluno, numa atitude passiva do estudante, deve simplesmente observar simplesmente. Não. As informações transmitidas pelo professor no ensino universitário, o professor é visto como orientador de estudo simplesmente. E do aluno universitário se espera uma postura ativa e reflexiva. O quadro que se segue compara o paradigma padrão com o paradigma reflexivo. Vejam só o que nós vamos fazer cá. O paradigma padrão recomenda o seguinte: a educação consiste na transmissão de conhecimentos daqueles que sabem para aqueles que não sabem. Ao passo que o paradigma reflexivo, a educação é o resultado da participação em uma comunidade de investigação orientada pelo professor, que é o nosso caso. O outro elemento que faz parte do paradigma padrão, que é o ponto 2, o professor desempenha um papel de autoridade no processo de ensino. Assim foi no ensino secundário, lembram-se? Ao passo que, na paradigma reflexivo para o ensino superior, o professor está pronto a admitir erros numa postura de falibilidade, para dizer que o professor também falha, comete erros, porque o processo de ensino superior, de estudo, de ensino e transmissão de valores dentro do processo de ensino e aprendizagem do ensino superior, tem seus desafios. O outro, terceiro ponto, relacionado com o paradigma de padrão, diz o seguinte: o nosso conhecimento do mundo é inequívoco, não é? Explicável e não ambíguo. Quer dizer, o professor aqui detém de tudo. Ao passo que o ponto 3 do paradigma reflexivo, ele diz o seguinte: os alunos são estimulados a pensar sobre o mundo quando o nosso conhecimento a seu respeito revela-se ambíguo, equívoco e inexplicável. É neste processo que nós vamos encontrar o outro elemento, ponto 4, neste caso, no paradigma de padrão. Os alunos adquirem conhecimentos por intermédio da absorção de informações e dados sobre assuntos específicos. Uma mente bem educativa é uma mente bem estruturada. E isto no paradigma de padrão. Ao passo que o ponto 4 do paradigma reflexivo, ele nos chama a atenção aos alunos que pensam, que refletem, que desenvolvendo cada vez mais os usos da razão, assim como a capacidade de serem criteriosos nos seus estudos. Os outros elementos também do paradigma de padrão, que é o ponto 5, diz o seguinte: os conhecimentos são distribuídos entre as disciplinas não coincidentes e que juntas complementam, não é? Completam, quer dizer, o universo a ser conhecido. Ao passo que, no paradigma reflexivo, as disciplinas em que ocorrem questionamentos não são coincidentes nem completas e suas relações com os temas são bastante problemáticas. Amigos estudantes, estamos cá a trazer a apresentação definitivamente como se comparam os estudos. Este quadro que nós apresentamos cá foi tirado do livro de Matar, 2008, na sua página 101. A este respeito, temos um outro autor, que é Sérgio Artur, de 2011, que conclui que a universidade deve ser um espaço de busca do saber, pesquisa, não é assim? Investigação, não é? De mediação pedagógica, ensino, aprendizagem, e que propicia o melhoramento da existência humana a partir da investigação na sociedade, que é a extensão, a comunidade, que também é a extensão. Nesta tríplice função da universidade acontece a produção, a transmissão e a aplicação do conhecimento. Isto é importante.
a aplicar o conhecimento. É neste contexto, as universidades instituem na sua organização a iniciação à investigação científica, como é o nosso caso, a partir de programas ou disciplinas específicas, no contexto de metodologia de investigação científica, neste caso. No caso presente, a disciplina de metodologia de investigação científica, o termo reflete este propósito, o de estimular, desenvolver e viabilizar o aprender a aprender e aprender a pensar. E por isso que nós trazemos cá esses elementos todos como elemento de introdução nesta primeira vídeo aula. Mais adiante, nós vamos encontrar a diferença de fundo entre o ensino universitário e o ensino nos níveis inferiores. Reside nesta tríplice como função da universidade e na forma como o aluno desenvolve o seu conhecimento. Não é? Enquanto nos níveis inferiores predomina o paradigma padrão, na universidade deve predominar o paradigma reflexivo. Nós trouxemos cá, quando demos o exemplo daquele quadro que estamos a dizer, que se encontra na página 11 do seu módulo, não é assim? Onde o professor é visto como orientador de estudo, não é? E do aluno universitário se espera uma postura ativa e reflexiva, aquele que vai buscar o saber, aquele que não se cansa, como uma panela ao lume que ferve sem se queixar, com um fogo bem forte. Assim é e deve ser o nosso estudante. O estudante que, como é o sol que sai na manhã, no dia de chuva, não é? O sol aí sai, como diz o ditado, não há domingo sem sol. Então é assim que tem que ser o nosso estudante. O domingo com muito sol, não é? Que corre atrás. Por isso que a universidade, na sua essência, assume um papel de construtora de conhecimento, na sua tríade do ensino, pesquisa e extensão que estamos a fazer, a debate aqui neste momento. A pesquisa deve ser entendida como a produção de conhecimento por uma comunidade de investigação. A extensão é a forma de a universidade prestar serviços à comunidade, não é assim? Oferecendo cursos e atividades diversas. O ensino é, em geral, compreendido como um momento em que o aluno, numa postura ativa e reflexiva, desenvolve o seu conhecimento com a orientação do professor, como é o nosso caso, não é? E por isso, há uma pergunta que alguém poderia dizer o seguinte: como é que nós vamos encontrar aí os desafios, ou por outra, pelas quais o aluno passa na universidade? As mudanças, o aluno passa por vários desafios na universidade. Não é? Mudanças de aprendizagem, cognitivas, de atitudes e valores psicológicos e sociais, além do desenvolvimento moral. O estudante muda, não é? Ele torna-se diferente. Se era o de fim de semana, ele já não é o estudante de fim de semana. Se era de baladas, já não é de baladas. Se era de convívios e festas, já não é de convívios e festas. É um estudante mais pesquisador, mais concentrado, mais estudado, mais empenhado, diferente. Torna-se ele diferente de tantos outros, não é? E nós vamos encontrar as principais funções da universidade, como nós dissemos mais adiante, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. E nós também dissemos o que era a pesquisa, que a pesquisa devia ser entendida como a produção de conhecimento através de um processo de investigação. E investigar não é fácil, não é? Não é fácil. E também nós vamos encontrar aqueles elementos todos que nós descrevemos lá, não é? Sobre o processo de ensino e aprendizagem do ponto de vista no ensino universitário. Mais adiante nós vamos avançar, não é? Vamos avançar mais adiante. Vamos encontrar vários outros questionamentos, queremos dizer, não é? E temos lá trabalhos deixados, como nós dizemos, encontrar exercícios, e o querido estudante vai ter que escolher os exercícios que estão lá no seu módulo, e também passamos logo para a temática 1.2, que fala da ciência e construção de conhecimento. Aqui é importante também que o amigo estudante saiba, definir os conceitos de ciência e o conhecimento, identificar os principais tipos de conhecimento e também caracterizar os diferentes tipos de conhecimento. Nós vamos encontrar aqui vários tipos de conhecimento mais adiante. Permitam-me dizer o seguinte, que o conceito de ciência e de conhecimento ele é vasto. Não é por isso que a palavra ciência deriva do latim citer, não é? Citer, não é? Citer, que significa saber, oferecendo o mesmo conteúdo etimológico de conhecimento, do latim cognote, não é? Do latim cognote, que significa conhecer. Vamos encontrar esse conceito em Vaz Freixo, 2011. O autor define a ciência como um conhecimento racional sistemático e verificável, é claro. Não é assim? Ele reconhece que o conceito de ciência foi se construindo ao longo dos tempos e sistematiza as principais definições dadas por diferentes autores. Não é? Vaz Freixo. Ciência como acumulação. Ele diz o seguinte: a ciência é como a acumulação de conhecimento, não é assim? A ciência é como a acumulação de conhecimentos sistemáticos. Ciência é a atividade que propõe demonstrar a verdade dos factos experimentais e as suas aplicações práticas. A ciência caracteriza-se pelo conhecimento racional, sistemático, exato, verificável e, por conseguinte, fiável. Não é assim? A ciência como conhecimento certo do real,
pelas suas causas. Ciência é como conhecimento sistemático dos fenômenos da natureza e das leis que o regem, não é? Obtido pela investigação, pelo raciocínio e pela experiência intensiva. Aqui, nós vamos dizer ainda que a ciência, como um conjunto de estudos lógicos e dedutivamente justificada por outros enunciados. Só dá para dar um exemplo, a questão das chuvas que estão a cair, dos ciclones que estão a aparecer em Moçambique, e não só, é elemento de estudo, da investigação dos cientistas. Procurar provar e saber por que isto acontece. Quando é que isto é proporcionado, por que há muitos desastres em Moçambique ultimamente. Então, aí os outros vão dizer, deixe-me avançar, desflorestamento dos mangais, o corte de árvores sem controle, não é assim? E a eliminação da camada do ozono. Elementos avançados, como sabem, não sou versátil nesta área, mas sim só para trazer um pouco daquilo que são os elementos que fazem, que justifiquem que alguma coisa não vai bem em termos de natureza. A esta síntese de conceitos e formulações, o autor citado, vamos falar de Anderhegg, conclui que ciência constitui um conjunto de conhecimentos racionais, não é? Certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Então é importante que o amigo estudante saiba esses elementos todos. A ciência como construção de conhecimento. Frei Shaw classifica as ciências em 4 grupos a saber, não é? Ciências matemáticas, onde nós vamos encontrar lógico-matemáticas, incluem aritmética, geometria, álgebra, trigonometria, lógica, física pura, astronomia pura, etc. E também criam o outro grupo, que são ciências naturais, que incluem a física, química, biologia, astronomia, geografia física e também paleontologia, etc. E o outro, terceiro grupo, ele diz o seguinte, que são ciências humanas e sociais, que inclui a psicologia, a sociologia, a antropologia, geografia humana, economia, linguística, psicanálise. E o penúltimo grupo de ciências, ele considera as ciências aplicadas, que são todas as ciências que conduzem a investigação de tecnologias para intervir na natureza. Não é assim? Aquelas que fazem a alta previsão do tempo na vida humana e das sociedades, como por exemplo direito, engenharia, medicina, arquitetura, informática, etc. E por isso que vocês têm as cadeiras de informática, para que possam ter domínio de algum elemento importante para a digitação dos trabalhos, para que possam enviar relatórios, para saber usar o e-mail, a internet, enfim, tudo isso contribui para todo um conjunto de estudos. Por isso que o nosso módulo faz parte do tronco comum. Conhecimento pode ser também entendido como um processo pelo qual se determina a relação entre o sujeito e o objeto. É interessante. Mas aqui vamos entrar numa arena um pouco mais filosófica, não é? Edgar Morin, que é um grande filósofo, não é? Em 2003, ele afirma que o conhecimento opera por seleção de dados significativos. Separa, distingue ou desune e une, associa, identifica. Hierarquiza o principal e o secundário e centraliza em função de um núcleo de noções mestras, não é assim? Este é o conhecimento. E centraliza em função de um núcleo de noções mestras. Estas operações que utilizam a lógica são de facto comandadas, não é assim, por princípios de organização do pensamento ou paradigmas. Princípios ocultos que governam a nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência, não é? Sem que demos conta disso. É interessante que permitam descansar um pouco os olhos, porque estão a ver cá a vista. Desculpa o gesto. Mais adiante nós vamos encontrar, não é assim, para Serrano e Fialho, um outro autor que é indispensável na questão do conhecimento, 2005, não é? Serrano e Fialho, 2005. Diz o seguinte, os dois autores, que o conhecimento é um recurso intangível, que possui a característica, não é assim, de dinamismo e que, mediante a formação, continua, não é? Continua, querer dizer, das pessoas e a aprendizagem se renova e adapta a novas situações. Estes autores, citando Nonaka, não, aqui desta vez está aqui uma pressa, 1994, definem conhecimento como uma crença, não é? Justificadamente verdadeira. E o conhecimento representa em si um recurso valioso para as pessoas, para as organizações e para a economia em geral, da medida em que é praticamente limitado o potencial para emergirem novas e novo conhecimento a partir daquele que já existe. E também referir o seguinte, que o conhecimento cresce quando partilhado e não se deprecia com o uso. Por isso,
Diz um ditado, saber não ocupa lugar, porque quem sabe deixa o lugar sempre aberto e partilha aquilo que é o seu conhecimento. E o conhecimento partilhado não ocupa espaço, ele vai, voa. Enquanto os recursos materiais decrescem, não é? À medida que os são utilizados, não é? Os recursos do conhecimento aumentam com seu uso. Ideias geram novas ideias e o conhecimento partilhado permanece como transmissor, de facto, ao mesmo tempo que enriquece o receptor. Davenport e Prusak, grandes autores, citados por Serrano e Fialho em 2005. Davenport e Prusak escrevem esta obra em 1998. Vamos, neste capítulo, pararmos com os tipos de conhecimento. Temos conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico, conhecimento teológico e também conhecimento científico. Permitam-me trazer cá, em rápida definição, aquilo que são os seguintes tipos de conhecimento. Senso comum, como nós dissemos, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, religioso ou teológico, não é assim? O conhecimento filosófico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Estes, temos cá cada tipo de conhecimento da seguinte maneira. O que é o conhecimento de senso comum? Imaginemos que é o nome dado ao tipo de conhecimento humano que descreve crenças e proposições que uma pessoa acha correta, sem, no entanto, obtê-la de um conhecimento esotérico, investigação ou estudo. O senso comum, querido estudante, é uma forma de conhecimento informal, espontâneo, adquirido, no entanto, no contacto direto com o mundo, geralmente obtido por tentativa ou erro. No senso comum, são realizadas ações que achamos que produzem um resultado eficiente, mas não temos como descrever a cadeia de eventos que levam a este resultado. Esta forma de conhecimento é a primeira do ser humano e acaba sendo utilizada pela grande maioria das pessoas das atividades mais corriqueiras, não é? Da vida cotidiana. Porém, pelo facto de ser simples e superficial, o senso comum acaba sendo insuficiente, pois é um conhecimento que depende dos sentidos humanos, que são limitados e não podem contemplar a realidade verdadeira das coisas. Neste âmbito, vamos encontrar Matar, de 2008, que por sua vez afirma que o senso comum é também denominado conhecimento popular ou empírico e define-o como todo aquele que todo ser humano desenvolve, no entanto direto e diário, com a realidade e é utilizado em geral para objetos práticos. Deixamos para trás o senso comum. Avançamos agora para aquilo que é o conhecimento religioso. Como sabe, amigo estudante, a religião pode ser definida como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como metafísico, sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Alá, sobre Buda, sobre vários outros em que nós acreditamos e aceitamos sobre ordem moral. Dizer ainda o seguinte, que o conhecimento religioso, querido estudante, implica na crença de verdades obtidas de forma divina ou sobrenatural, nos espíritos também, e é desta forma são geralmente infalíveis, não é assim? E cujas evidências não podem ser comprovadas, sendo geralmente relegadas à fé ou crença pessoal. Isto, amigo ouvinte, sabe melhor do que ninguém. Desta forma, o conhecimento religioso se baseia em dogmas que não podem ser refutadas nem submetidas à análise científica. Por exemplo, as outras igrejas, como é o caso da católica, diz que é o seguinte: Jesus subiu aos céus. Tu não podes questionar como subiu. Depois de Maria ter dado a luz a Jesus, continuou virgem. Não podes perguntar isto. Que Deus está no céu. Tu não podes perguntar isso. Que os nossos espíritos descansam na tumba, no cemitério. Temos que fazer espíritos. A cerimônia, isso não pode ser perguntado. É lá onde repousam? É lá, sim, senhora. Isso passa pela fé, pela crença. Não é? Pela fé e pela crença. Isto conta bastante. O nosso batismo, por exemplo, todas as outras cerimônias, não é? Passa pela fé. Até o casamento exige consigo a fé, a crença, a confiança dos parceiros, não é assim? Isto é importante e deve contar bastante na relação de homem, mulher e de pessoas. É neste sentido que o conhecimento religioso ou teológico apoia-se na fé e tem sua origem nas revelações do sobrenatural, na compreensão humana, e essas manifestações são divinas e trazem a mensagem de um ser superior. Não é? Quantas autoridades divinas e invisíveis já são nomeadas por nós? Por exemplo, como dissemos antes há pouco, Buda, Maomé,
Jeová, Jesus Cristo, entre outros. O conhecimento teológico parte do princípio, querido estudante, de que as manifestações de verdades e evidências sobrenaturais não são verificáveis. Não se pode perguntar o porquê. Este porquê cabe ao conhecimento filosófico. Este sim é do questionamento. E por serem obra do Criador divino e conterem uma atitude implica, não é? Implica e também é implícita de fé, são infalíveis e indiscutíveis. Não é preciso ver para crer. A história de Tomé da Bíblia, não é? E a crença ocorre mesmo que as evidências apontem no sentido contrário. As verdades religiosas são registadas em livros sagrados, como a Bíblia, o Alcorão, entre vários outros livros que não me lembro cá para poder mencionar. Ou são reveladas também por seres espirituais, por meio de alguns homens iluminados, santos ou profetas. E essas verdades, amigo estudante, são quase sempre definidas e não permitem revisões mediante reflexão ou experimentos. Portanto, o conhecimento religioso é um conhecimento mítico, dogmático ou ainda espiritual. Apoia-se, não é como nós temos vindo a dizer, a doutrinas que contêm proposições sagradas. Não se pode perguntar, e o amigo estudante até poderá dizer, onde é que entra isso? Na pesquisa. Onde é que entra no curso de contabilidade e tutoria? Entra no processo de ensino-aprendizagem, sim senhora, na metodologia de investigação científica, na maneira como nós devemos tratar os nossos conhecimentos. Então, mais adiante, depende da formação moral das crenças de cada indivíduo para aceitar ou não o conhecimento religioso. O outro conhecimento é o conhecimento filosófico, não é? Como sabe, a filosofia nasce do mito lógico, por isso começamos com o conhecimento de senso comum, passamos por conhecimento, como chamamos, conhecimento religioso, e dali, este conhecimento religioso, quando sai da crença, vai para a racionalidade. Indo à racionalidade, vamos começar a encontrar já a filosofia, que nasce já na Grécia, lá para o século VI a.C., com os grandes pensadores como Platão e Aristóteles, filósofos clássicos, também vamos encontrar Protágoras, não é? Os grandes pensadores, Tales de Mileto, como o pai da filosofia, entre outros grandes conhecedores e sábios que estudaram esta mesma filosofia. E o conhecimento filosófico, o que ele é? A filosofia moderna, querido estudante, é uma disciplina ou uma área de estudos que a investigação analisa, que investiga, sim senhora, faz análise, discute, também informa e reflexão de ideias ou visões de mundo, não é? Em uma situação geral, abstrata ou fundamental. Mas o conhecimento filosófico é aquele que é obtido pelo ato de filosofar, não é? Como diz Karl Jasper, não é? Um grande filósofo da Idade Moderna. Ele nos ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Por isso que estamos cá nós a mastigar este conhecimento sobre a metodologia de investigação científica. O estudante vai ser capaz de dominar esse conteúdo e poder avançar com sucesso na sua formação. O conhecimento filosófico é aquele que é obtido pelo ato de filosofar, isto é, através de uma análise mental, em busca de resposta para certas interrogações. O raciocínio, o lógico, o pensamento, o juízo, tudo isto é banhado dentro do conhecimento filosófico. Por isso que o conhecimento filosófico diferencia-se do conhecimento científico pelo facto de abarcar ideias, relações, conceituais, raciocínios lógicos, por sua vez, não podem ser comprovados também. Debates, não é? Análises, não podem ser observados, nem mensurados e nem muito reproduzidos. Por isso que avançamos logo deste conhecimento filosófico racional para o conhecimento científico. Este aqui, sim senhora, ele nos ensina o seguinte, que o conhecimento científico envolve uma descrição, interpretação, explicação ou uma verificação mais precisa de um conhecimento já existente, a partir de um fluxo, não é, circular, contínuo, entre a realidade empírica e a teoria. A ciência, neste caso, pode ser definida como um conjunto de conhecimentos racionais, sim senhora, certos ou prováveis, não é, obtidos metodicamente, sistematizados e verificados, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Elas também podem ser classificadas em 4 grupos, a saber, já dissemos nós, ciências matemáticas, ciências naturais, ciências humanas ou sociais e ciências aplicadas. Não vamos cá mencionar e destacar cada uma quais fazem parte de cada tipo de ciências. E o conhecimento, por sua vez, pode ser entendido como um processo pelo qual se determina a relação entre o sujeito e o objeto, já dissemos nós. Nesta relação sujeito-objeto, nós temos lá também aquilo que é o que é que nós vamos chamar de conector, não é? De conector. Aquele que liga o sujeito ao objeto, temos cá no meio o conector, neste caso. Quando vocês falavam de técnica de expressão oral escrita, encontraram aquele que é o emissor. Nós, na gestão de conhecimento, do ponto de vista científico, filosófico, na relação sujeito-objeto, encontramos lá um conector. Entre as principais formas de conhecimento humano, não é? Continuando, podemos destacar os seguintes: o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico, de forma resumida.
E mais adiante, não é? Nós vamos trazer cá um elemento importante no capítulo sobre a investigação científica. Como é que isso deve funcionar? Querido estudante, a investigação científica, ela faz com que reconheçamos o papel da investigação, primeiro, né, da cientificidade. Reconheçamos o papel do professor e do aluno universitário na construção de conhecimento, não é? Que possamos entender e aplicar os princípios da investigação científica também. Então, nós vamos encontrar aquelas que são as bases da investigação científica. Quais são? Nós vamos a elas e o amigo estudante poderá sabê-las e conhecê-las facilmente. Vamos recorrer a Antônio Joaquim Severino, 2007, para discutirmos esta temática. Para este autor, na universidade, a aprendizagem, a docência, o ensino só será significativa se forem sustentadas por uma permanente atividade de construção de conhecimento. Não podemos parar de pesquisar. Não podemos parar por buscar o saber. Tanto quanto o aluno, o professor, precisa da pesquisa para bem conduzir um ensino eficaz. Não é? Quem não pesquisa não está na universidade. Esse está morto, morreu. Não faz parte do elemento essencial que é a universidade. Diferentemente da escola secundária, como nós dizemos, em que quem sabia mais era o docente, era o professor. Aqui já não. Nós e os outros mediamos simplesmente todo esse processo de conhecimento, de aprendizagem, por isso que nós temos amigos estudantes, tem que encontrar tempo, não é? De 10, 15, 20 minutos de estudar e também criar intervalos para não lhe cansar a sua mente. Indo mais adiante, essa exigência decorre de duas injunções. Primeiro, quem lida com o processo e produtos do conhecimento precisam ficar em permanente situação de estudo, pois o conhecimento é uma atividade histórica, não é, que se encontra em contínuo devir. E o mínimo que se exige de um professor é que ele acompanhe o desenvolvimento do saber de sua área. Mas, além disso, impõe-se a postura investigativa, porque o conhecimento é um processo de construção dos objetos, ou seja, todos os produtos de conhecimento são consequências de processos de produção dos mesmos. Processos que precisam de ser refeitos, sem o que não ocorre a apropriação, o que se reforça pelas exigências da situação pedagógica e da aprendizagem. São dois os motivos pelos quais o professor precisa manter-se envolvido com a pesquisa. Primeiro, para acompanhar o desenvolvimento histórico do conhecimento. Segundo, porque o conhecimento só se realiza como construção de objetos. Repito, são dois objetivos pelos quais o professor precisa manter-se envolvido com a pesquisa. Primeiro, para acompanhar o desenvolvimento histórico do conhecimento. E segundo, porque o conhecimento só se realiza como construção de objetos. É importante, tendo bem presentes as finalidades do ensino superior, aos professores universitários se impõe o compromisso com um investimento sistemático no planeamento e também de suas disciplinas, na qualificação de sua interação pedagógica com seus alunos e uma concepção do ensino e da aprendizagem, não é? Como processo de construção do conhecimento, bem como num cuidado especial com a avaliação. Já viu, amigo estudante, não é só você quem é o lubricado, quem é exigido a dedicação, o empenho, afinco dentro do centro de aprendizagem, mas também o professor. E é interessante também para o professor e tanto para o estudante. A programação da disciplina deve conter os seguintes elementos: justificativa, porquê, objetivos, o que é que pretende, conteúdos temáticos, quais são, metodologia de trabalho, qual é que vai usar, avaliação, o que é que vai avaliar, leituras complementares e cronogramas. Tudo isso faz parte dentro do processo. Mas o que é justificativa? A justificativa trata-se de mostrar aos alunos o lugar que ela ocupa em função de seu conteúdo no projeto formativo. Não é assim? E é assim que nós vamos encontrar também os objetivos. Ou seja, o que ela visa alcançar com relação à formação do aluno. Os objetivos são intrínsecos à própria natureza dos conhecimentos, que estarão sendo trabalhados, a forma como eles poderão contribuir para a formação dos estudantes. Os conteúdos temáticos, o que são? São as mediações formativas do conhecimento, daquele segmento da área estudada, constam da programação para apresentar a delimitação, o recorte temático do conhecimento que se vai trabalhar ao longo do curso. Não é assim? A metodologia de trabalho deve anunciar as modalidades das diferentes atividades que serão desenvolvidas pela docência do processo, não é? Do processo de ensino-aprendizagem, do professor e daqueles que serão solicitados dos alunos como formas de desempenho acadêmico. Também deve, então, anunciar não apenas as formas de atuação do professor, mas também as tarefas que serão sendo atribuídas aos diferentes discentes. A avaliação, esta parte é bem interessante e é importante. Os estudantes têm muito medo da avaliação, não é assim? Devem antecipar os processos e os produtos que estarão como matéria para apreciação e avaliação por parte do professor. Estes elementos precisam ser claramente antecipados
e explicitados, e também sem ambiguidades, para que fiquem bem claras as regras do jogo, marcando bem a proporção que cabe à demonstração de empenho por parte do aluno, bem como a seu efetivo desempenho. Aqui, o estudante deve ser preparado antes de 2 semanas, 3 semanas, para que saiba todo um conteúdo que vai sair num banho de leite dos seus exames ou testes. Leituras recomendadas. São aquelas fontes que complementam e ou desdobram a temática da disciplina. Ela representa uma sugestão de mais subsídios, caso o aluno queira aprofundar o assunto do curso. Ao mesmo tempo, elas, como referências bibliográficas, informam as fontes utilizadas pelo docente na preparação da sua proposta de curso. E isto podem encontrar nas outras cadeiras que vão ajudar-vos a perceber isto e vão verificar que há docentes, há tutores que vão vos facilitar esses elementos todos e vão aprender isto in loco, não é? In loco. Finalmente, o cronograma distribui este elemento, o cronograma que é o outro, distribui as atividades ao longo do exercício letivo, discrimina as atividades específicas de cada aula. É muito importante elaborar e entregar esses cronogramas logo no início das atividades letivas, de forma que o aluno possa também organizar o seu trabalho ao longo do curso. Isto é importante e isto é recomendado também ao nível da Universidade Aberta. Outros elementos importantes também que nós podemos avançar aqui são úteis. Primeiramente, é preciso garantir uma justificativa político-educacional, não é assim, do processo. Isto é importante. A habilidade de lidar com o conhecimento como ferramenta de investigação, não é? Intervenção no mundo natural e no mundo social é pré-requisito imprescindível para qualquer profissão, em qualquer área de atuação de sujeitos humanos. Por isso mesmo, todos os currículos universitários precisam contar com componentes certamente de natureza filosófica capazes de assegurar o esclarecimento crítico acerca das relações entre o epistêmico e o social. Epistêmico vem mais dar referência à epistemologia, à ciência. Em seguida é preciso seguir também igualmente uma fundamentação, não é, epistemológica, não é, da ciência. Episteme quer dizer ciência, logia, não é, esta lógica, não é, então, estudo lógico da ciência, claro, não é, estudo lógico das ciências. Epistemologia, não é, epistemologia, estudo lógico das ciências. Não é? Ou seja, garantir ao produzir o domínio do próprio processo de construção de conhecimento, consolidando-se, não é, a convicção quanto ao caráter construtivo desse processo, não é, que supera o ensino e pesquisa na docência universitária também. Caminhos para a investigação, para a pesquisa, doar-se, tudo isto conta bastante. Também só sobre esta base ganha sentido a inclusão de componentes curriculares mediador de estratégias, não é, didático-metodológicas. Isto é importante também. A metodologia assim, técnico-científica, também para o trabalho investigativo científico de cada área. Isto conta bastante também. Com efeito, essa etapa não deve ser identificada ou confundida com a metodologia do trabalho científico, não, pois ela trata dos meios de investigação e aplica em cada campo de conhecimento, não é? E aplica a cada campo de conhecimento. Deste modo, podemos concluir que a iniciação à prática científica que nós começamos lá a abordar na universidade exige mediações curriculares que articulem simultaneamente e equilibradamente uma legitimação político-educacional do conhecimento, não é? Sua fundamentação epistemológica, sua estratégia didático-metodológica e uma metodologia técnica aplicada. Isto é importante que o estudante saiba e tenha noção de como a coisa funciona. Em suma, nós vamos dizer aqui, como nos falta só mais um pouco tempo, que na universidade a aprendizagem, a docência, o ensino só serão significativas se forem sustentados por uma permanente atividade de construção de conhecimento. Tanto quanto o aluno, o professor, precisa da pesquisa para bem conduzir um ensino eficaz. Essa exigência decorre de duas injunções importantes. Primeiro, quem lida com processos e produtos do conhecimento precisa ficar em permanente situação de estudo, pois o conhecimento é uma atividade histórica que se encontra em contínuo devir, não é? Como diziam os grandes filósofos. E o mínimo que se exige de um professor é que ele acompanhe o desenvolvimento do saber de sua área, mas além disso, impõe-se a postura investigativa, porque afinal é importante que o conhecimento seja um processo de construção dos objetos, ou seja, todos os produtos do conhecimento são consequências de processos de produção dos mesmos, processo que precisa ser refeito sem que não ocorra apropriação, o que se reforça pelas exigências da situação pedagógica de aprendizagem. Aí nós vamos encontrar vários outros elementos, não é? Na página
a encontrar, não é? Vamos pedir várias autoavaliações, vários questionamentos. A estrutura de um trabalho científico. Nós vamos terminar neste capítulo 1.4, como faltam só 5 minutos para nós. Vamos parar aqui e depois voltamos a oferecer um outro vídeo. Nós pretendemos aqui, nessa estrutura de um trabalho de investigação científica, que os estudantes não têm dificuldade de escrever os seus trabalhos. Primeiro, deve identificar os elementos de um trabalho de investigação científica. Segundo, caracterizar cada elemento de um trabalho de investigação científica. Daí que a estrutura de um trabalho de investigação científica, da nossa monografia, ou não só, das teses no futuro, das dissertações, no caso de mestrado, no futuro, exigem uma certa estrutura, não é? Ela tem elementos pretextuais que fazem parte da capa, não é? Que é obrigatória, não é? Como capa é necessariamente o elemento externo, não é? Para a identificação do trabalho, a capa contém nome do autor, a margem superior, título do trabalho, mais ou menos centralizado na folha, instituição onde o trabalho foi executado na margem inferior, para lá ao fim da página, da folha, não é? Cidade de ano e conclusão do trabalho também na margem inferior, logo a seguir ao em nome da instituição. Também vamos encontrar a folha de rosto, não é assim? É obrigatório, deve conter as mesmas informações contidas na capa, não é assim? As informações essenciais da origem do trabalho também devem contar. Errata é opcional, onde aparecem as correções descobertas após a inversão do trabalho. Isto é opcional. Mas a folha da aprovação obrigatória é obrigatória, sim senhora, é o local onde o examinador assina e coloca a data de avaliação do trabalho. Isto nós recomendamos e vai receber um modelo disto durante as nossas aulas, quando chegar a vez para entregar o trabalho. Dedicatória. Esta também é opcional. Tem a finalidade, como sabe, de oferecer o trabalho a alguém como homenagem de gratidão especial. Este item é indispensável, mas usual. São preferíveis as mais formais. Agradecimentos também. Manifestações, não é? De gratidão àqueles que contribuíram na elaboração do trabalho de pesquisa. É outro item indispensável. E a usual formação aqui também é recomendada. Quando se trata de trabalhos de fim de curso, não no trabalho de pesquisa normal. Fazem parte também epígrafes, não é? Estamos a falar de elementos pretextuais. É opcional. Índices, listas de abreviaturas e o resumo também, que é obrigatório, que tem por objetivo dar visão rápida do conteúdo ao leitor, para que ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro ou não. Aí nós vamos mais adiante, que vamos encontrar elementos textuais. Quais são? São a introdução, não é assim? Onde apresenta o tema e indica aos leitores a linha do trabalho, sua motivação e o plano da obra, com alguns elementos das conclusões alcançadas. É importante também, porque menciona também a importância do trabalho e justifica contextual e pessoalmente a necessidade da realização do empreendimento. Desenvolvimento. Aqui varia muito conforme o tipo de trabalho. Em pesquisas experimentais é comum subdividir essa parte em revisão da literatura, metodologias, resultados e discussões. Mas nós avançamos mais com o terceiro ponto dos elementos textuais, que é a conclusão. Aqui nós, nas conclusões ou nas recomendações, apresentamos objetivamente o desfecho, não é, do trabalho a partir dos resultados que nós alcançamos. É sempre importante apresentá-las de maneira relativa. Evita-se a redação do tipo não houve influência do rádio na aculturação dos povos indígenas, não é, por exemplo, e dá preferência a textos como não foi possível demonstrar, não é isto que tem que aparecer. A influência do rádio na aculturação dos povos indígenas, por exemplo, colocam-se, entre aspas isto tudo, não é? Colocam-se a lado os objetivos, as conclusões, assegurando-se que não tenham sido citadas conclusões que não foram objetivos de trabalho. E os elementos post-textuais são a referência bibliográfica, os apêndices. É importante, a referência bibliográfica refere-se onde constam todas as obras citadas no contexto do trabalho de pesquisa. Aqui é importante também a elaboração dos trabalhos de pesquisa regulares durante o curso. Os anexos, as fontes que você foi buscar, elaborou os apêndices, entre o conjunto de textos e documentos que ajudam no entendimento do trabalho, não é? Mas que são de autoria do pesquisador, os apêndices. Os anexos são as leis, os documentos cíveis, todas as outras recomendações. E o glossário, este é indispensável. É indispensável, sim senhora, quer dizer que é dispensável, é opcional, por outra maneira mais fácil de dizer. É opcional, queria dizer opcional. Então temos lá, mais abaixo, se for procurar ver no módulo, na página 33, aquilo que é a organização de um trabalho de pesquisa. Por isso, querido estudante, nós paramos por aqui, porque na próxima apresentação, e nós vamos trazer investigação-ação, perspectivada como forma de resolver problemas na unidade temática 2, que traz consigo a estrutura da unidade, não é? Unidade temática 2.1, que vai falar da introdução, ação e características. Unidade temática 2.2, fases do processo de investigação e ação.
É interessante que eu fico muito contente por saber que chegamos a mais uma hora de conversa, de aula. Espero que tenha sido útil e colaboremos juntos. E, como sabe, pode contactar a adição de curso para mais esclarecimentos, para mais conversa, para mais debates. Enfim, estou ao vosso dispor. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que puderem ver este vídeo.